Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 30 de maio, hoje é terça-feira da 8ª semana do tempo comum. Nós concluímos o tempo pascal e agora retomamos, amados irmãos e irmãs, o tempo comum. Mas, por que 8ª semana? Nós recordamos que depois do período do Natal, nós iniciamos o tempo comum. O tempo comum foi até a 7ª semana, logo em seguida nós iniciamos, amados irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma e nós adentramos então o tempo pascal, que se estendeu durante 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa. Na conclusão então deste tempo, nós voltamos a viver o tempo comum a partir da 8ª semana. E o que o tempo comum tem a nos ensinar? A contemplarmos, amados irmãos e irmãs, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, suas palavras, seus ensinamentos, seus milagres e buscar trazer para a nossa vida a verdade contida nos ensinamentos de Jesus, para que o próprio Senhor resida em nós. Então, que o Senhor nos ajude a viver este movimento, que tenhamos desejo, fome e sede da palavra, intimidade com a palavra de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura, amados irmãos e irmãs, é um trecho do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos de 1 a 15. O Eclesiástico está dentro de um grupo chamado Livros da Sabedoria, da Arte do Bem Viver. E o que nos ensina? Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Então, observar os mandamentos de Deus, cumprir os preceitos, é oferecer. Aqui diz oferecer sacrifício salutar, é ofertar a Deus a vida, o coração, todo o nosso ser, um sacrifício de louvor. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor, então olha o que diz aqui no livro do Eclesiástico, o que agrada ao Senhor é afastar-se do mal. E o que o aplaca é deixar a injustiça. Então, o que agrada o coração de Deus é se afastar do mal
E o que o deixa irado é praticar e insistir na injustiça. Então, nós sempre vamos ver isto, amados irmãos e irmãs, nesse contexto dos livros sapienciais. Um grande conflito entre o justo e o injusto, entre o bem e o mal. Vamos dizer, há esse conflito constante. A oblação do justo é aceitável e a sua memória não cairá em esquecimento. Ou seja, procurar viver aquilo que o Senhor de fato nos convida a viver, seguindo os seus preceitos, vivendo a sua lei. O Salmo responsorial, Salmo 49, traz como resposta a todos os que procedem retamente: eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A salvação nos vem de Deus, nós não nos salvamos por nós mesmos. Então, quem anda, quem caminha, quem procede retamente segundo os desígnios de Deus, é capaz de ver a salvação, de contemplar a ação de Deus no mundo. Por fim, melhor dizendo, o Santo Evangelho, este pequeno trechinho do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, esses versículos 28 a 31, traz para nós um grande ensinamento. Jesus Cristo, que escuta de São Pedro esta queixa: eis que deixamos tudo para te seguir. E Jesus responde: quem de verdade é capaz de ter um coração desprendido, deixa a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Olha, entenda isto. Jesus não está falando para você, pai, mãe, filho, filha, abandonar o seu lar, a sua casa, enfim, porque essa é a sua vocação, sobretudo esposo e esposa. A sua vocação é essa vivência no amor conjugal, na vida familiar, ir de fato santificando a vida cotidiana e oferecendo este sacrifício salutar de amor a Jesus. Mas o que diz o Senhor? O Senhor nos convida a ter um coração desprendido, um coração que não se encontra apegado às coisas desta vida. É fácil esse caminho? Seguramente não. É impossível? Também te digo que não. É possível, mas só é possível se nós estivermos sempre unidos ao Senhor pela oração, pela escuta da palavra, pela vida de igreja, pela participação nos sacramentos. Aí nós vamos de fato ser capazes de ter um coração desprendido. Entenda, ter um coração desprendido não significa desprezo para com as pessoas que Deus nos confiou, mas é muito pelo contrário, é enxergar, é contemplar na vida daqueles que o Senhor nos confiou o presente, o amor e o cuidado do Senhor para conosco. Por isso Jesus vai dizer: receberá 100 vezes mais. Pai, mãe, irmãos, irmãs, casa, campo, filhos. Poderia ficar aqui, mas aí Jesus continua e traz um dado importante: com perseguições, com dificuldades, com contrariedades, com sofrimento. A vida humana, infelizmente, é marcada pela realidade de alegria, dor, tristeza, alegria, enfim. Mas essas perseguições, o sofrimento, a dor em nossa vida não nos deve fazer perder a esperança, porque não estamos sós. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco a cada dia, a cada momento, a cada instante e nos conduz para um futuro melhor, a vida eterna. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos, amados irmãos e irmãs, ter um coração desprendido às coisas desta vida, mas fixos naquilo que vem
de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.